no divã do Gicovati. Está no ar, no divã do Gicovati. Como sempre, vou falar um pouquinho sobre um tema da minha escolha, e este aqui, um dos temas que eu mais gosto de falar, que é como se forma a consciência moral das pessoas, né? Não, a consciência moral verdadeira, aquela que está dentro, inserida dentro realmente da alma de cada uma das pessoas. Não aquele comportamento, vamos dizer assim, estabelecido dentro de certos limites por força do medo de represálias externas, do medo de castigo, medo de punição severa, de natureza religiosa, ou mesmo por vergonha. O problema da formação interna de valores, da construção de significados intrapsíquicos para valer, né? Isso depende, em primeiro lugar, de uma boa tolerância à frustração e contrariedades, que na realidade depende essencialmente de um pouquinho já de amadurecimento emocional, coisa que acontece pelos 5, 6 anos de idade, quando a criança aprende a lidar um pouquinho melhor com as contrariedades e com as dores da vida. Ela vai com isso quebrando um pouquinho o egoísmo, porque o egoísmo natural da criança, ele pede tudo do jeito que ela quer, tudo do jeito que seja compatível com as aspirações dela, sem nenhuma capacidade de concessão, de abrir mão, sem nenhuma competência para qualquer coisa que não seja o seu próprio bem-estar. Essa capacidade de tolerar frustração, a partir dos 6, 7 anos de idade, ela se mistura com uma outra capacidade que vai nascendo com o desenvolvimento e a sofisticação da razão, que é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de supor o sofrimento que ela possa estar tendo num determinado contexto. Quer dizer, a criança sai de dentro dela e imagina como é que está a vida íntima daquela outra pessoa do lado dela, especialmente se tiver uma situação de dependência. Ou seja, ela vai dizer não para algum desejo de alguma criança, outra ou de algum adulto, e a outra vai fazer uma cara triste, e ela vai imaginar o sofrimento que está embutido por trás daquele rosto triste, e ela vai então talvez ficar com mais dúvida acerca de se é legítimo ela manter aquela coisa que ela quer ou abrir mão daquilo em favor de quem está pedindo, e com isso se cria uma dupla visão do mesmo problema. Ela passa a olhar a questão pelo ângulo dela mesma e pelo ângulo da outra pessoa, e aí ela tem uma tendência a decidir abrindo mão a favor da outra pessoa, uma tendência a, vamos dizer assim, ser competente para ver a questão também do ângulo da outra pessoa. E mais do que isso, quando ela imagina a dor que ela vai estar causando por não ser competente para abrir mão de alguma coisa que iria pertencer a outra pessoa, ela sente culpa. Culpa é uma espécie de tristeza pelo fato de a gente estar sendo responsável por um sofrimento indevido na outra pessoa. Esse sentimento de culpa é talvez basicamente o que define o sentimento moral da pessoa, ou seja, a capacidade de se imaginar no lugar da outra pessoa, e quando é causadora de dano a essa outra pessoa, ficar frustrado e entristecido porque foi, vamos dizer assim, gerador de sofrimento na outra pessoa. Isso acaba por determinar uma tristeza íntima muito forte que tende a evitar a repetição deste mesmo comportamento, ou seja, a tendência do indivíduo parar de agir em causa própria em situações em que possa ser nociva a sua conduta para outra pessoa, né? O grande perigo nesta questão é não passar do ponto, ou seja, começar a abrir mão demais em favor do outro, né? O que acaba constituindo a generosidade, que é, na minha maneira de ver, quase que um defeito complementar ou oposto do egoísmo. Quer dizer, o egoísta é aquele que não chega a desenvolver o sentimento moral verdadeiro, ele só puxa a sardinha para o seu lado, e aquele que se preocupa com o direito do outro, não raramente passa do ponto também e começa a ver para além daquilo que deveria, ou seja, abrir mão indevidamente, abrir mão facilitando e favorecendo a outra pessoa, justamente aqueles mais egoístas, o que acaba por definir uma espécie de vaidade acoplada à generosidade e, na realidade,
isto cria um desvio moral agora na direção inversa, da pessoa ficar excessivamente preocupada com o direito do outro, o que ela pode se tornar um pouco medrosa também, no sentido de medo de magoar a outra pessoa, no medo de ser rejeitado, caso não venha a agir desta maneira, e muito envaidecida e se achando superior por causa disso. Ou seja, o sentimento moral, o ponto ideal seria o ponto da justiça. Nem generosidade, nem egoísmo, mas sempre com capacidade para se ver e se pôr no lugar das outras pessoas. Nada fácil. Mas é assim que se formam os valores dentro de cada um de nós. Muito bem. Agora vamos aos ouvintes. Temos ouvinte já na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Antônio. Pois é um não. prazer estar falando com o senhor, doutor Gikovati. Muito obrigado. Meu nome é Antônio, já disse. Eu estou com 59 anos, completei esse mês. Sim. E o meu problema é o seguinte. De 2 anos para cá, eu venho sentindo dificuldade no relacionamento sexual, né? Eu tenho tido problemas de ereção. Sim. E também quando acontece uma ejaculação precoce. Não sei se a questão da idade ou também com o problema de eu estar desempregado, né? E isso me dá um pouco de angústia aí, de preocupação. Mas não entendi. Isso foi justamente coincide essa dificuldade de ereção com o período da perda do emprego? Coincide. Coincide. E essa ejaculação precoce não existia na sua vida antes? Você é casado, Antônio? Sou casado. Sim. E a minha preocupação é porque justamente não prejudicar o relacionamento conjugal, né? Que a outra pessoa, minha esposa, ela deve sentir assim, a falta, né, de um bom relacionamento. Você está casado há quanto tempo, Antônio? Há 47 anos. Casado? Casado. Não pode. Tem 59, você casou com 12 anos? Não, desculpe. São 37 anos. 37. Perdão, Então casou bem mocinho, né? Bem mocinho. Então, e a sua esposa não tem competência para compreender que você esteja... Não, tem competência sim, é que eu é que fico preocupado. É incrível como os homens se preocupam com as mulheres, não? Em vez de se preocupar com eles mesmos, né, consigo mesmo, a preocupação maior é essa. Vou decepcionar a mulher, que ela não vai mais... Não acho que seja assim. Acho que as mulheres têm perfeita capacidade de compreender claro. Especialmente porque ela tem anos e anos e décadas de convívio com você e provavelmente sabe que você deve estar passando por um período particularmente negativo em decorrência das circunstâncias, né? Existe alguma possibilidade de voltar a trabalhar, Antônio? É muito difícil. Sim, eu estou fazendo cursos de reciclagem para me atualizar, né? E estou trabalhando em função disso, de me recolocar no mercado de trabalho. Estou também estou estudando para concursos que eu me inscrevi também, né? Quer dizer, não estou aí vendo a banda passar, eu estou ativamente procurando. E mesmo assim não melhora o humor. Você está deprimido também ou não? Às vezes baixa uma depressão. Então, porque essa dificuldade no plano sexual é uma dificuldade que muitas vezes tem a ver com o quadro depressivo, especialmente numa história como a sua. A impressão que dá é que não existe ainda nenhuma dificuldade sexual relacionada propriamente com a idade, porque 59 anos, primeiro, não é a idade onde a dificuldade tenha que aparecer já por razões orgânicas, né? Às vezes aparece, e aí ele se beneficia com esses remédios novos que surgem como vasodilatadores da região aí, que são bem conhecidos de todo mundo, e que são medicamentos que aumentam, especialmente nas pessoas com um pouco mais de idade, aumentam a competência para manter forte e firme a ereção, mesmo se o indivíduo estiver mais ansioso ou mais deprimido. Agora, a ansiedade e principalmente a depressão certamente diminuem o desejo e diminuem a disposição sexual. A ejaculação prematura muitas vezes tem a ver com o fato de você estar forçando a barra, quer dizer, querendo, aí talvez mais preocupado em agradar a sua mulher
forçando a barra, quer dizer, criando forçando um erotismo que não obrigatoriamente está surgindo naturalmente. Eu acho que você poderia ficar um pouco mais calmo, mais despreocupado com a sua mulher, que provavelmente tem entendimento e tem já convívio suficiente para ser solidária num período de transição desses. E é possível também que, se não melhorar isto só, você apaziguando e ficando menos aflito e tomando eventualmente algum desses remédios que são dilatadores aí periféricos adequados para esse tipo de dificuldade, talvez valha a pena procurar um tratamento psicológico para a depressão mesmo. Mas, de todo modo, vai com calma e tomara que você consiga se recolocar, o que provavelmente resolveria todos os seus problemas. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail da Gláucia que nos escreveu o seguinte: Dr. Giacobatti, sou casada há 3 anos e estou feliz com o meu marido. Mas de uns 2 anos para cá começamos a desenvolver fantasias sexuais e às vezes vamos a casas de troca de casal. Isso, ora, nos parece normal e prazeroso, ora se torna abominável para nós. Estamos confusos e com medo. O que fazer, já que o desejo nos persegue? Então, Gláucia, eu acho o seguinte, deixando as fantasias eróticas fluir, eu acho que as pessoas vivem um erotismo dentro da relação amorosa, da felicidade conjugal, muito agradável. E acho que o mundo do erotismo é um mundo que tem que ser estimulado mesmo nos casais, porque o clima romântico não é obrigatoriamente um clima que predispõe sempre para a questão erótica. Porém, essa passagem da fantasia, do clima, vamos dizer assim, dos casais só sonhar junto com situações, vamos dizer assim, peculiares, e levar à prática mesmo, quer dizer, mesmo que seja clube de swing, como é o caso desses que vocês têm ido, etc., eu acho sempre um pouco perigoso no sentido de desgastar, no sentido principalmente de transformar depois o cotidiano da vida do casal, o cotidiano erótico só dos dois, como algo que fica um pouco pouco para aquilo que você acaba tendo como experiência em outros contextos. Então eu acho que o mundo da fantasia é o mundo do erotismo. Eu acho que muito melhor do que realmente participar desses acontecimentos nessas casas, ou participar de sexo a 3, etc., é imaginar. O casal livre para imaginar, para sonhar, para fazer todo tipo de fantasia e para fazer todo tipo de pensamento, mas a prática dessas experiências acaba transformando em muito monótono e sem graça o cotidiano dos casais, o cotidiano erótico dos casais, o que é perigoso porque pode ser um desgaste desnecessário. De todo modo, o desejo que persegue, você tem que segurar, porque a gente tem tantos desejos que tem que controlar, e este seria um a mais. Eu acho que seria mais vantajoso para o casal no longo prazo. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Paulo. Paulo, pois não. Doutor, eu terminei um relacionamento de mais ou menos 2 anos e desde então eu não tenho conseguido mais me relacionar assim bem com outras mulheres, né? Me relaciono com mulheres, mas não consigo me envolver assim profundamente numa questão amorosa. Muitas vezes eu acabo se tornando até uma forma muito promíscua, né? E não tenho um sentimento. Mas o Paulo, esse relacionamento que terminou há 2 anos, durou quanto tempo? Durou 7 anos. 7 anos. Quantos anos você tem agora? 34. 34. Quer dizer, então, mas não foi casamento, né? Foi namoro? Não. Foi, mais ou menos, né? Ficou quase num casamento aí, mas não chegou a ser casamento, não. A gente chegou a morar junto até, mas não chegou a casamento. Você gostava muito dessa moça? Sim, gostava muito dela, sim. E terminou por quê, hein? Por algumas traições, algumas coisas assim que já não acontecia mais, né? Traições suas ou dela? Dela. Sei. Por traições dela, né? E acabou não acontecendo mais. Não dava mais certo assim a gente ficar junto, né? Sei. E aí você que terminou? No caso a gente decidiu terminar meio que em conjunto, assim. Sei. Não foi uma forma muito boa também, mesmo sendo os dois juntos, não foi uma coisa muito boa. Foi nada meio violento. Acabou. Você ficou meio decepcionado, vamos dizer, meio desconfiado em relação à figura feminina, assim como
um tipo de pessoa que, quer dizer, que as mulheres não dá para confiar muito, é melhor ficar sempre com o pé atrás ou não? Não, eu não consegui generalizar, assim. Mas algumas pessoas eu sempre me mantenho sempre com o pé atrás. Mas não foi generalizado. Eu acabo não me interessando, talvez, pela falta de carinho das pessoas. Assim, parece que hoje em dia, ou talvez no meio que eu viva, as pessoas acabam se tornando muito superficiais, assim, né? Parece que não existe um aprofundamento amoroso, assim. Então, isso me revolta um pouco e acaba não fazendo que me apegue às pessoas. Sei. Você é um cara, então, mais romântico, é isso? Sou bastante. E agora tem vivido umas relações mais superficiais, é isso? Bastante. E não está meio frustrado com isso? A gente vai tocando, mas eu Mas tô não é o que frustrado. você queria, né? Não era o que eu queria. Então não é fácil de encontrar. Você tem, claro, o perfil de uma namorada que você gostaria de ter? Talvez uma mais companheira, assim, né? Uma pessoa mais companheira. Nem pela questão muito de beleza, mas sim por uma questão mais de companheirismo. Né? Por exemplo, quando você pensa nessa ex-namorada de 7 anos, ela era companheirona? Sim, bastante. Quer dizer, isso aí foi o que mais te prendeu, é isso? Eu acho que sim. Então, Eu acho que sim. eu acho que você tendo mais ou menos claro o perfil e tendo um pouquinho de paciência, Paulo, acaba por aparecer alguém que possa realmente fazer a sua cabeça. Não é fácil, porque se você é um cara mais sério, pelo jeito dava para ver que é isso. Você é um cara mais sentimental mesmo, né? Mais ligado e com mais pretensão de um relacionamento afetivo consistente. Você fica, obviamente, buscando alguma coisa que seja valiosa, alguma mulher com a qual, para você se envolver, que vale a pena de verdade, né? Essa questão das traições da sua ex-namorada também eu acho que pode ter interferido, aumentando um pouquinho a desconfiança. Então, é preciso, talvez, um pouco mais de rigor na escolha, além do companheirismo, também na escolha do caráter da pessoa, né? Que ela seja alguém um pouco mais próxima daquilo que você como temperamento, como caráter, mais parecida mesmo, porque as pessoas mais parecidas são mais confiáveis, e as pessoas mais confiáveis são aquelas que decepcionam menos a gente. De maneira que eu penso que é por aí que você poderia, talvez, buscar aos pouquinhos e calmamente uma parceira adequada efetivamente para você. Quer dizer, que você tenha pouquinho de paciência e busque mesmo uma parceria que seja sentimental, que seja legal, e enquanto não aparecer, é melhor ir tendo essas relações mais levinhas mesmo, porque pelo menos você não se magoa, não se decepciona e não tem esses finais mais violentos, como pelo jeito aconteceu quando você tinha a sua outra namorada. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui o e-mail da Ana, que nos enviou o seguinte texto. Doutor Flávio, tenho 24 anos, estou com problemas de relacionamento familiar. Há 7 anos, minha mãe decidiu viajar para os Estados Unidos para trabalhar. Eu e minha irmã mais nova, hoje com 14 anos, ficamos aos cuidados do meu pai, que foi muito ausente também. Por isso, acabei tendo que cuidar da minha irmã. Há alguns meses, minha mãe retornou. A adaptação está bem difícil. Ela tem depressão, já brigou várias vezes com minha irmã e está pensando em voltar aos Estados Unidos. Pediu para que eu cuide da caçula por mais 1 ano. Não quero mais ter essa responsabilidade, até porque penso em me casar em breve. O que faço? Então, Ana, eu acho o seguinte, você não deveria mesmo assumir e manter e forçar a barra nessa responsabilidade. Se você acha que isso não é do seu interesse, se você acha que isso aqui é um pouco de folga por parte tanto do seu pai quanto da sua mãe, e a impressão que me dá é que eles são os dois um pouco meio folgados mesmo, porque aparentemente todo mundo aqui está mais interessado em cuidar do seu e deixar a menina menor, a caçula, com 14 anos hoje ainda, portanto ainda bastante no início da puberdade e adolescência, portanto dando bastante trabalho. Eu acho que isso aqui é uma responsabilidade, uma preocupação que você deveria evitar, porque é algo que vai tirar a sua concentração na sua vida, no seu projeto de vida, no seu próprio, vamos dizer assim, casamento e, enfim, nas coisas que você está pensando em fazer para você. Eu acho que você tem mais é que cuidar do seu e parar
definitivamente de se preocupar com essa família que parece composta de várias pessoas um pouco folgadas além da conta. De todo modo, muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aqui mais um e-mail de um ouvinte que prefere o anonimato e nos enviou esta mensagem. Doutor Flávio, a babá dos meus netos tem problemas psicológicos, é depressiva, apresenta sinais de bipolaridade e já foi internada com camisa de força. Seu histórico é trágico, inclusive já sofreu abuso sexual. Ela faz tratamento psiquiátrico com 2 médicos. Apesar de tudo isso, minha filha e meu genro delegam a ela a responsabilidade de ser rígida na educação das crianças. Acho arriscado deixar meus netos ao cuidado de uma pessoa desse tipo. Como lidar com essa situação? Então, minha cara ouvinte, eu penso que você tem toda a razão. Aqui, provavelmente, a camisa de força foi em função dela estar, talvez, num estado de excitação, num estado de euforia, que é exatamente o inverso do quadro depressivo e faz parte, portanto, do outro ponto da bipolaridade, quer dizer, o outro polo mais excitado, mais eufórico e mais, vamos dizer assim, fora de eixo e que, às vezes, exige realmente conduta mais radical do ponto de vista médico. Eu fico triste pela babá, eu imagino que ela possa ser, sim, uma pessoa bastante legal, até certo ponto, eventualmente responsável, mas essa responsabilidade e o fato de ela ser legal não garantem absolutamente que ela não possa, em algum momento, ficar, vamos dizer assim, fora do seu estado normal em virtude do quadro psicológico que ela tem, e psiquiátrico mesmo, né? E eventualmente ficar com complicações que derivam de um estado alterado, assim podendo ter condutas bastante negativas e eventualmente nefastas em relação às crianças. Então, eu penso que a confiança que sua filha e o seu genro têm se justifica em função do caráter, provavelmente, da moça, que provavelmente é uma pessoa do bem, mas talvez está subestimando as dificuldades que possam acontecer em torno da sua dificuldade de relacionamento do ponto de vista da sua dificuldade, vamos dizer assim, psiquiátrica em função do estado da bipolaridade, que ela pode ter uma crise de mania a qualquer momento e aí se tornar uma pessoa bastante mais difícil no comportamento. De todo modo, eu acho que você tem que falar com a sua filha de uma maneira mais rigorosa, dizendo dos riscos efetivos que advêm do fato dela ter, vamos dizer assim, uma doença, né? A bipolaridade é uma doença e essa doença exige que ela se cuide e, ao mesmo tempo, exige que se tenha algumas limitações à liberdade dela, especialmente lidando com netos, com crianças ainda assim pequenas, né? De todo modo, nada tão urgente, porque parece que ela está sob controle, mas de todo modo, o caráter dela não preocupa, mas preocupa a bipolaridade, que é uma coisa que ela pode ter um surto a qualquer momento, não dá para prever esse momento, e aí ela pode se tornar irresponsável. Nada muito grave, mas irresponsável sim. De todo modo, é isso que você tem preocupação, acho que você tem razão de ter esta preocupação, e eu acho que você poderia perfeitamente insistir um pouco mais com a sua filha para que ela realmente seja um pouco mais rigorosa neste comportamento. Muito bem, temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Oi, Marcelo. Alô? Caiu? Só um minutinho, então. Temos aqui, então, um e-mail, caiu essa linha. Temos um e-mail de um ouvinte que não quis se identificar, que perguntou o seguinte: Dr. Gicovati, por que as pessoas precisam estabelecer relacionamentos? Acho namoro, casamento, noivado, tudo isso uma chatice. Gosto de ter parceiros fixos, mas sem tanto compromisso, sem ter que dividir tudo e dar satisfação sobre a minha vida. Mas os homens com que tento ter este tipo de relacionamento não me levam a sério. Eles me encaram como uma pessoa que só quer curtir. Será que estou errada? Então, minha cara, você, veja só, sendo você uma pessoa incomum, porque a grande maioria das mulheres está sempre prontinha e disponível para o casamento, né? E às vezes até mais preocupada demais com a questão do casamento, os homens realmente têm dificuldade de acreditar
que elas estejam apenas, vamos dizer, que você esteja apenas, vamos dizer assim, vamos dizer, buscando relacionamentos estáveis e fixos, sem tanto compromisso, mas sem, vamos dizer, querer compromisso de se dividir tudo ou dar satisfação sobre a vida. Mas, de todo modo, os homens não acreditam muito que isto seja verdade. E coloca desta maneira, parece que não levam muito a sério mesmo, não é? E ficam com a ideia de que você está ou brincando, que você está falando isto só temporariamente com o intuito de ir levando a eles meio na brincadeira até que eles se envolvam mais seriamente, como se fosse uma estratégia, alguma coisa errada que você está falando sem ser sincero, porque na realidade eles acham que sempre a mulher está mesmo a fim do envolvimento, a fim do casamento, a fim de enredar de alguma maneira a pessoa na sua vida. E você, pelo jeito, definitivamente quer relacionamentos estáveis, quer parceiro fixo, você não é uma pessoa, pelo que eu entendo também, muito promíscua, nem nada disso. Mas os homens, se você não quer mesmo nada de muito sério, além de desconfiarem que isto é falso, eles ficam, obviamente, imaginando que você então é uma pessoa que não pode ser levada a sério, que não pode ser tratada como uma pessoa responsável e com quem eles têm que ter uma atitude respeitosa. Quer dizer, parece que só respeitam, no fundo, a mulher que quer casar. E, na realidade, quando a mulher insistentemente quer casar, eles querem mesmo cair fora do relacionamento porque ficam assustados e pressionados. Então, a verdade é que os homens também não sabem o que eles querem, não é? Eles querem as mulheres, vamos dizer, no pontinho certo, que não os pressione, mas também não seja tão independente nem tão dona de si como você parece querer ser. De modo que você, evidentemente, tem um pouquinho de problema para acertar o ponto aí, mas é preciso que você tenha paciência, porque os homens não estão acostumados com o tipo de mulher que nem você, e talvez demorem um pouquinho para entender exatamente qual é a sua e te qualificar adequadamente dentro de uma visão que corresponda ao seu jeito de ser. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Marcelinho. Pois não, Marcelinho. Queria fazer uma pergunta a respeito de essas brincadeiras aí com os brinquedos eróticos, né, no casamento, se vai ter influência aí no futuro de traição. Ô Marcelinho, você está com o rádio ligado aí atrás? Está fazendo um barulho aqui? Hein? Dá para diminuir o rádio um pouco? Melhorou? Melhorou um pouquinho, sim. Então me diga, você acha que isso pode prejudicar? Você tem o hábito de usar esses vibradores? Você diz essas coisas, é isso? Não, essas fantasias, roupas assim. Ah, roupas. Essas roupas eróticas. Sei. Então, você é casado, Marcelinho? Eu sou casado, Marcelino. Marcelino, há quanto tempo? Eu sou casado há 5 anos. Sei. E você gosta que a sua mulher use essas roupas ou não? Essas fantasias de enfermeira, então, chicotinho, né? Eu gosto, né? Eu também gosto. E ela também gosta? Então, e você está preocupado se isto vai ou não redundar em alguma coisa ligada à infidelidade, é isso? Isso. Eu penso que não, né? Eu penso ao contrário, se os dois gostam, né? Isso vai criando um clima até bastante divertido, bastante erótico no casal, né? Que sempre tem que puxar um pouco, o erótico tem sempre que ser puxado um pouquinho na direção da baixaria, né? Da vulgaridade. Parece que é exatamente como as pessoas gostam da questão sexual, né? Deixar o sexo um pouquinho mais fora do clima romântico, né? Porque senão o clima romântico fica realmente um pouco difícil de manter uma intimidade sexual, né? Quer dizer, o romantismo parece que puxa mais na direção da ternura, né? E efetivamente não tanto na direção
vamos dizer assim, das coisas do tesão. Então eu vejo essas fantasias eróticas com muita simpatia, acho que o casal deve brincar bastante em torno disso, mas como eu tenho dito e como disse agora há pouco, né, só dentro do clima de fantasia e só envolvendo os dois. Eu acho perigoso quando isso transborda os limites e vai para além, e vai para a prática, porque aí muitas vezes você tem problemas futuros de pessoas que começam a achar que isso vai ficando um pouquinho vamos dizer, sem charme, vai ficando muito bobinho a vida erótica só do casal. Então, por comparação com estímulos maiores, a vida só do casal fica pobre e isso é ruim. Mas só o casal não puxa para infidelidade, não puxa para nada. Puxa ao contrário, para um clima de companheirismo, de intimidade super legal. Segue em frente, Marcelino, que eu acho que você está num bom caminho. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Caiu outra vez a linha. Alô? Alô, pronto. Boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Pedro Albuquerque. Pois não. Eu gostaria de uma informação. Alô? Tô ouvindo. Eu fui aposentado por invalidez e me disseram que eu tenho uma esquizofrenia não identificada. Uma esquizofrenia não identificada? É. Eu gostaria de saber, será que eu consigo trabalhar ou não? Quantos anos você tem, Pedro? 50. Há quanto tempo você está aposentado? Há 10 anos. Sei. E você teve alguma crise mais forte por isso? Não, por enquanto não. Há 19 anos atrás. Teve uma crise há 19 anos atrás e foi aposentado há 10? É, porque eu fiquei na caixa. Durante 9 anos? É. Fez tratamento? Estou fazendo. Qual é? Um Ampliquitil e Aldol, só isso. Sei. Uma quantidade grande ou não? Não, um por dia. De cada um? É. Sei. E está bem? Estou bem. Você não tem nenhum tipo... Qual era o sintoma que você tinha na sua... Porque eu era bancário, aí eu fiquei muito nervoso na época, fui internado, só isso. De lá pra cá não tive mais nada. Sim, mas ficou internado, mas na época que você ficou muito nervoso e foi internado, você ouvia vozes, você ficou com mania de perseguição? Não, eu fiquei muito nervoso, eu tive uma estafa, que eu era bancário. Sei. E você gostaria de trabalhar no quê, Pedro? Olha, se eu conseguisse algum escritório, alguma coisa, eu gostaria de trabalhar. Sei. Você é casado ou solteiro? Casado. Sei. E nesses 10 anos você tentou algum tipo de trabalho? Não, por enquanto ainda não. Sei. Você está com essa quantidade de remédios faz bastante tempo? Faz 19 anos. Está sempre com essa mesma quantia de remédio? Mesma quantia. Sei. E nem decidiram tirar o remédio? Não, tirar não. Eu me aposentei e continuo passando psicólogo e ele manda eu tomar um por dia. E quando você não toma... Senão não durmo. E além de não dormir durante o dia, você tem outros sintomas também ou não? Não, normal. Nenhum outro sintoma? Não houve voz, não tem ideia de perseguição, não tem ideia de grandeza, não tem nada? Não, nada disso. Nem problema de esquisitos no corpo, sensações esquisitas? Não, nada disso, eu não tenho nada. Nada. E se dá bem com as pessoas, Pedro? Você tem amigos? Graças a Deus, tenho. E se dá bem em casa também, com a esposa? Tem filhos também? Não. Sei. E, então, eu acho o seguinte, aí o problema, pelo jeito como você está conversando comigo, é evidente que eu não conheço o quadro inteiro e é muito difícil, por telefone, conversando 2, 3 minutinhos, falar alguma coisa, especialmente porque o diagnóstico que fizeram de você é de uma doença complicada, quer dizer, uma estafa que deve ter sido um pouco mais grave do que essa que você está falando, para que tivessem internado você e parado, né, e levado você para a aposentadoria, vamos dizer assim, precocemente, né, e depois nunca mais voltou a trabalhar. Então eu penso que você talvez devesse tentar algum tipo de trabalho que fosse em um ambiente mais alegre, mais leve, mais descontraído, ou algum trabalho mais de menor responsabilidade, menor aflição, porque se você for fazer coisas num contexto como o bancário ou escritório, com coisa muito séria, talvez você esteja, primeiro, destreinado e, segundo, possa ficar de novo mais ansioso, mais aflito e isso voltar a representar problema para a sua recuperação e para a sua estabilidade psíquica. Afinal de contas, você está estável com uma dose relativamente pequena de remédio, porém tomando remédios que não são tão levinhos assim, né? Veja se acha alguma coisa assim, tipo
bem light, bem leve, para você se ocupar, porque também ficar o dia inteiro desocupado é realmente muito chato. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu número, por favor? Eu sou Adler, boa noite. Pois não. Eu sou de São Paulo, doutor Gicovato. E minha pergunta é muito simples. Eu gosto de assistir filmes pornôs, eu tenho essa fantasia, tá? E eu gostaria de saber de um aval de João, por que as pessoas têm tanto medo ou sentem tanta inibição, né, em pedir filmes emprestados. Já pediram vários no meu trabalho e as pessoas sempre pedem de uma forma muito acreta demais. Eu fico muito incomodado, porque as pessoas gostam muito, né? E eu queria que o senhor desse esse aval. Por que você tem uma coleção grande de filmes? Eu tenho mais ou menos, uns 15, 20, na verdade, mas é de vez em quando que eu assisto, né? E as pessoas têm não sei, essa moralidade, que as pessoas têm essa vergonha, né? Eu acredito que eu não tenho essa barreira, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 24. Sei. E você faz tempo que gosta de assistir os filmes pornô? Faz sempre, desde a adolescência, aos 15 anos. Então, você sabe que os filmes pornográficos, eles sempre foram excitantes e agradáveis aos olhos dos homens, principalmente, né? Certo. Porque os homens sempre foram pessoas com estímulo visual muito forte, né? Estimulação visual muito forte. Certo. As mulheres nem sempre se divertem tanto com filme. Eu sei. Né? Você já tentou assistir o filme junto com uma namoradinha? Eu já fiz isso, é muito bom, estimula mesmo, assim, bem visual, mas as mulheres geralmente se sentem muito incomodadas e até, assim, algumas gostam, mas escondem muito, né? E eu fico incomodado com isso, porque é uma coisa que deveria ser mais natural, né? Não sei, com o mundo de hoje, né? Eu acho que também acho que poderia ser mais natural, mas e vai acabar sendo natural. Você sabe que há alguns estudos nos Estados Unidos que mostram, inclusive, que alguns jovens, principalmente, preferem vamos dizer assim, esses estímulos eróticos ligados à pornografia, ao cinema, etc., do que ao invés de frequentarem, por exemplo, prostitutas e outras coisas. Eu, pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra os filmes pornográficos. Eu acho que a única coisa que às vezes eu não gosto neles é que eles são, vamos dizer assim, os que definem para onde caminham os procedimentos eróticos. Quer dizer, de repente eles começam a fazer um filme atrás do outro com sexo anal, todo mundo começa a valorizar muito o sexo anal. De repente eles usam um certo tipo de depilação em mulheres ou em homens e todo mundo começa a imitar aquilo. Quer dizer, quem define o padrão de comportamento sexual, pouco mais do que precisava, do meu ponto de vista, são os filmes pornográficos. Mas, como estímulo erótico e como uma coisa que, inclusive, os casais podem assistir juntos, e estimular, sempre com a mesma finalidade, tirar um pouco do clima, quer dizer, romântico e puxar na direção de um clima erótico, que é onde a sexualidade, um clima mais de vulgaridade, que é onde a sexualidade funciona melhor do que em pleno clima romântico. E com isso, tirando muito da necessidade dos casais, principalmente dos homens, de buscar esse erotismo fora de casa. Sempre na minha cabeça é a mesma ideia, que se os casais tiverem uma vida sexual mais livre, mais descontraída, mais descompromissada e mais ampla dentro de casa, isso vai tirando muito mais e cada vez mais tirando o gosto das pessoas de procurar aventuras eróticas fora de casa, criando condições muito mais favoráveis para um clima de parceria, vamos dizer assim, na base da lealdade e principalmente de confiança recíproca na direção de que aquele casal tem, e nessa cumplicidade erótica, mais um fator de intimidade e de companheirismo. De modo que eu não tenho realmente nada contra mesmo. Muito obrigado pelo seu telefonema e temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Alô? É Renato? Pois não, Renato. Eu tô com uma dificuldade. Eu saí de um casamento agora de 25 anos e percebi durante um longo tempo que a idade vai chegando, a gente tem que ter... Quantos anos você tem, Renato? Eu estou com 50. 50 a idade ainda está chegando bem devagarinho. O tempo vai passando e a gente vai percebendo que os valores vão mudando, né? Sim. Então, eu tô me relacionando com uma pessoa agora que ela tem uma deficiência numa das pernas. Sim. Ela teve pólio quando era criança e então ficou debilitada toda uma parte dela, né? Sim. E eu gosto dela. Só que eu tenho uma certa dificuldade no relacionamento sexual com ela. Aí, porque aquela coisa, né? O atrativo da mulher é a parte física, né? Sim. Quantos anos ela tem, Renato? Ela tem 45. Sim.
É uma pessoa bem conservada, tem uma cabeça maravilhosa, e é uma pessoa culta, inclusive, né? E eu não sei onde que vai dar isso. Eu não sei se esse problema do relacionamento sexual pode atrapalhar alguma coisa amanhã ou depois, ou se eu vou me acostumar com isso e de repente eu vou conseguir superar esses problemas dessa coisa do visual, dessa coisa do atrativo, né? Então eu gostaria de saber se o senhor tem uma opinião formada sobre isso. Ela fora essa dificuldade na perna é muito limitante, quer dizer, tira muito... Não é pelo fato dela se locomover. Ela é uma pessoa que anda com uma certa dificuldade e tal, mas tem como é que fala, uma debilidade na perna, né? Ou seja, a perna é meio... Uma das duas ou as duas? Uma das pernas. Sim. Já tem um lado assim, se você olhar de um lado ela não tem nada, mas se você olhar do outro você percebe. Sim. Claramente que a perninha dela é um pouco mais curta, ela sofreu várias cirurgias, né? Claro. Uma pessoa muito sofrida e tudo mais. Então, assim, no relacionamento pessoal com ela, no dia a dia, na parte de relacionamento, de estar com ela em si, eu adoro, é muito gostoso. Agora, quando chega na hora de ir pra cama, assim, eu tenho vontade de sair correndo. Sim. Porque eu fico em dúvida em relação a isso. Então, eu não sei, nós começamos a relacionar em cerca de maio do ano passado. Sim, me parece que houve uma certa evolução nessa questão da aceitação, né? Mas eu sinceramente fico em dúvida. Por exemplo, na hora da relação sexual, ela é uma pessoa que fica à vontade ou ela acaba também se ressentindo em função da dificuldade dela? Você sabe que ela é uma pessoa, ela pelo menos tenta ser, né? É uma pessoa super natural, super normal, de tal forma que ela não percebeu, até pouquíssimo tempo atrás, que foi quando eu tive, de repente, uma conversa com ela nesse sentido, e ela ficou assim chocada, né? Porque não imaginava que eu teria essa dificuldade, que eu tinha essa dificuldade ao longo do tempo. E ela pensou que as pessoas encarassem essa deficiência dela como sendo uma coisa normal. As pessoas que já se relacionaram com ela já foi casada, tem filho, né? E então ela ficou assim, pasma, né? De saber que eu tinha essa dificuldade. Ela achava que fosse uma coisa normal. E eu, do meu ponto de vista, encaro isso como sendo uma coisa natural dos homens. Que diante de uma situação como essa, realmente teria qualquer tipo de... Quer dizer, teria dificuldade da mesma forma que eu. Não, eu acho que tem homens que têm uma dificuldade maior, outros têm uma dificuldade menor, né? Quer dizer, não são todos que têm a mesma dificuldade. Eu acho que você está tendo um pouco mais vamos dizer assim, de preocupação com isso do que poderia. Eu acho que na questão do sexo, o que conta mais do que tudo, primeiro, é o elemento visual conta no primeiro momento, né? Quer dizer, quando a gente conhece a pessoa, quando a gente se aproxima, mas o aspecto, quer dizer, a pele, a textura, o jeito da pessoa, a resposta da pessoa aos estímulos eróticos da gente, quer dizer, a gente tocando a mulher e vendo como é que ela responde, a participação dela na hora da relação sexual, nos contatos tácteis, quer dizer, no contato físico mesmo, eu acho que predominam largamente, viu, Renato? Se você não ficar com esse pré-julgamento de que o visual tem que ser tão relevante, eu acho que o aspecto táctil predomina e ganha força rapidamente sobre o visual. Até porque, vou lhe dizer, nos casais, mesmo se você casar com uma moça de 25 anos, linda de morrer, no fim de alguns meses de vida em comum e vendo ela todo dia, o elemento visual vai perdendo força, quer dizer, vai sendo substituído pelo carinho, pela ternura, que não são elementos tão próprios para a questão sexual, mas vai sendo substituído também pelo elemento relacionado com, vamos dizer, com a questão do elemento táctil, da troca de carícias e da maneira como a pessoa responde aos estímulos eróticos, de uma maneira que eu acho que realmente conta mais do que o aspecto visual. Então é uma questão só de diminuir a importância da visão, que realmente não só fica prejudicada porque ela tem essa limitação na perna, mas porque é uma pessoa com 45 anos sempre será menos atraente do que se tivesse 20 ou 25. Assim também as pessoas que estão casadas há muito tempo têm essa
dificuldade no aspecto visual, mas tem o elemento táctil, tem a resposta erótica de um em relação ao outro, e tem a cumplicidade, a intimidade, a troca de carícias mais picantes, etc., que evidentemente substitui imediatamente essa coisa do visual. Acho que você está dando ênfase exagerada a esse aspecto da sexualidade, que é um só, não é o único. Muito obrigado pela sua participação. Temos ainda o e-mail do João, que pergunta o seguinte: Dr. Flávio, a ordem de nascimento dos irmãos tende a ser preponderante na formação da personalidade de cada um? Há alguma tendência para que o caçula ou primogênito seja mais generoso ou egoísta, simplesmente pelo fato de nascer antes ou depois? Olha aqui, João, eu acho que sim. Eu acho que o primogênito tende a ser, não é obrigatório, mas ele tende a ser mais egoísta, porque ele é muito mimado, paparicado, super protegido vamos dizer assim, muitas vezes pelos avós também, às vezes é primogênito, também é primeiro neto. Então ele é muito, assim, a sua chegada é vista com muita alegria e com muitos paparicos, com muita, vamos dizer assim, com muita superproteção, o que costuma dificultar a superação daquele egoísmo inicial, porque a pessoa aprende a ser muito superprotegida e cuida, vamos dizer assim, cuida menos de aprender a lidar com frustração e contrariedade. Óbvio que também pode acontecer de outro modo. O menino se identificar mais com um dos dois pais, porque quase sempre nas famílias existem os dois modelos. O pai é de um jeito, a mãe é de outro jeito. Então, o primeiro filho, se não se identificar muito dramaticamente com nenhum dos dois, ele vai tender a ser mais parecido, vamos dizer, com o tipo egoísta pelo fato de ser super paparicado. Porém, ele pode perfeitamente se identificar com aquele pai ou mãe mais generoso, e aí ele vai tender à generosidade. O que é curioso é o seguinte: por causa da rivalidade que existe entre os irmãos, o segundo filho tende a ser o oposto do primeiro. Quer dizer, se o primeiro for o egoísta, o segundo é o mais generoso. Se o primeiro for mais generoso, então o segundo é mais egoísta. Sempre o segundo é o oposto do primeiro, porque a rivalidade entre eles, os pais são de dois modelos, um puxa um dos modelos, o outro fica mais parecido com o outro modelo, né? Esta é a norma, e o terceiro volta a ficar um pouquinho mais livre outra vez. O que é curioso, importante e muito relevante é o seguinte: quando o pai e a mãe são mais parecidos, quer dizer, os dois são muito mais para pessoas razoáveis, estáveis, e têm um relacionamento constante, coerente e sereno e bom, 100% dos filhos são parecidos com aquele modelo de pai ou de mãe. Quer dizer, quando o pai e a mãe são parecidos e são os dois mais do tipo serenos e calmos, 100% dos filhos também são calmos, e isto é a boa notícia. Quer dizer, basicamente, na educação, o mais importante para quem quiser ter filhos legais é escolher direito o parceiro conjugal. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.